Posso começar? Então, boa noite. Eu sou a Suelen, eu acho que quase todo mundo é da T6 aí, todo mundo me conhece. Então, o assunto de hoje é transtorno depressivo maior, TDM, popularmente conhecido apenas como depressão, que é considerado um transtorno de humor. Mas o que seria então o humor? Primeiramente, a gente precisa lembrar que o humor não tem a ver na íntegra com tristeza ou felicidade, mas sim com energia física e mental e sensibilidade, que seria a dor e o prazer. E esses dois conceitos, então, de energia e sensibilidade, serão extremamente importantes para entendermos o humor. Podemos sim dizer que a tristeza é um dos sintomas dessa queda de humor, mas precisamos nos lembrar também que todos nós temos dias ou períodos em que estamos mais tristes ou felizes em decorrência de fatos da vida mesmo, de ocorrências do nosso dia a dia. Outro ponto de relevância é que quase sempre a gente associa a depressão apenas à tristeza. E talvez porque ela seja de fato um sintoma mais comum, mas existem pessoas depressivas que têm como característica maior a irritabilidade. E muitas vezes não consideramos a possibilidade de uma depressão. Inclusive, eu vi um estudo muito interessante, eu não trouxe ele aqui, mas depois eu posso compartilhar, falando até sobre TPM, tensão pré-menstrual, que não é óbvio que é uma condição um pouco mais rara, mas que algumas mulheres sofrem de episódios depressivos com característica de irritabilidade, não de tristeza durante esse período, né? Então, vale ressaltar esse fato e a gente, para quem quiser prosseguir nessa profissão de psiquiatria ou psicologia, ter atenção na avaliação, fazer uma avaliação um pouco mais cautelosa desse paciente e se lembrar que não é porque a maior parte dos casos tem a tristeza como uma característica maior que a irritabilidade também não possa ser um fator descritivo aí de depressão. Então, colocando aqui em gráfico, eu vi esse gráfico numa aula, achei muito interessante. Temos uma pessoa saudável, mantendo níveis normais de energia e sensibilidade, com uma queda em um período de tempo, não sei se vai aparecer minha setinha aqui, com uma queda num certo período de tempo aqui, que pode ser em decorrência de algum fator da sua vida, uma perda, por exemplo, perda de um ente querido, de repente um problema financeiro, e que atrapalhou um pouco seu limite funcional aqui, mas que depois de um tempo retoma seus níveis normais, né? E no próximo, mudou o slide aí? Sim. Tá. Então, nesse próximo, a gente já tem um gráfico mostrando um pouco sobre a depressão. Já nesse gráfico, nós temos uma pessoa que, diferente da anterior, tem episódios marcados por uma expressiva baixa de energia e sensibilidade, e que fica muito aquém do seu limite de funcionalidade, né? E o que vai atrapalhar seu desempenho diário com toda certeza, né? A depressão, ela, até a gente vai ver um dado à frente aí que em 2030 a OMS diz que a depressão vai ser a doença mais comum e incapacitante do mundo. É importante frisar também que essa marcação aqui em vermelho representa um episódio. Já já a gente fala melhor disso aí, então. Aí, continuando aqui, aqui temos uma condição chamada distimia. Não vou entrar muito nisso, porque, se eu não me engano, parte do assunto da Aline da semana que vem, que não necessariamente o acometido vai estar sempre abaixo dessa linha de funcionalidade, isso aqui eu que desenhei, como nos episódios depressivos que isso de fato vai acontecer, mas ele vai estar sempre nesse limiar, sabe? Nunca acima, nunca muito acima, ou acima do normal esperado, né? E essa é aquela pessoa que a gente chama de pessimista. E esse é um subtipo depressivo de muita relevância, de grande importância clínica, pois por ser um pouco mais branda, as pessoas tendem a não reconhecer essa condição como uma depressão. E esse indivíduo, na maior parte das vezes, passa a vida inteira sem um diagnóstico, lutando com ela mesma, entre sentimentos e conflitos internos, e também até com outras pessoas que acaba sem saber colocando esses pacientes ainda mais para baixo, né? Por exemplo, a gente chama muito às vezes, não sei vocês, mas eu posso hoje reconhecer dentro do meu círculo familiar, do meu círculo de amigos, pessoas que eu acredito que tenham distimia e que a gente acaba chamando de pessimista, né? E a gente acaba colocando essas pessoas ainda mais para baixo, porque a gente deveria estar falando, vamos pensar diferente, ou que talvez seja de uma outra maneira, né? Mas é por puro desconhecimento mesmo. E ao lado aqui, eu não sei se é do tempo de todo mundo, provavelmente não, mas esse personagem aqui
de um desenho. Esse aqui é o Hard, ele é um típico paciente distímico, né? Ele é pessimista e que a todo momento fica falando, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Eu não sei se vocês conhecem, mas provavelmente quem não conhece, nem quem não conheceu o desenho já ouviu falar desse personagem em algum momento, tenho certeza. E esse tipo de paciente, ele requer muita atenção, porque os dados são muito inespecíficos, né? É muito raro a gente se deparar, aliás, não é muito raro a gente se deparar com pessoas assim, mas provavelmente essas pessoas vivem com isso, vivem nessa luta interna a vida inteira, acabam não reconhecendo como depressão, idem os familiares e os amigos, e essa pessoa fica sem tratamento, muitas vezes a vida toda, né? Então, passando aqui. Então, voltando aqui para o transtorno depressivo maior, algumas considerações importantes, que ela é caracterizada, então, pela falta de prazer em suas atividades diárias, geralmente até em se fazer coisas que antes a pessoa gostava, pela apatia ou pela irritabilidade exacerbada, né? Lembrando que a irritabilidade é menos comum do que essa apatia, mas também não deve ser ignorada. Eu me antecipei um pouquinho aqui, mas segundo a OMS, em 2030, essa será a doença mais comum e incapacitante do mundo. E eu fico me perguntando, porque essa pesquisa já tem uns 4 anos, eu fico pensando se pós-pandemia isso não acelerou um pouco mais, né? O Brasil é o segundo país da América Latina com maior, aliás, das Américas, né, da América Latina, das Américas, com maior número de pessoas depressivas, equivalente a 5,8% da população, atrás apenas dos Estados Unidos, com 5,9%, que não é quase nada, né? E só lembrando também, a título de curiosidade, nós somos o número 1 em TAG, né, em transtorno de ansiedade generalizada. A depressão é mais comum em mulheres, em uma proporção de 3 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Pode aparecer em qualquer idade, sendo mais comum na fase da adolescência, apesar de, infelizmente, muitas crianças já estarem desenvolvendo depressão nos últimos anos, o que é uma condição lamentável, né? Pensar que uma pessoa tão jovem acaba já se tornando refém desse tipo de intervenção, às vezes de um tratamento pesado, né? E pode ocorrer como episódios ou se configurar como o transtorno depressivo maior. Aí nessa questão dos episódios que eu falei antes para vocês. Que eu falei aqui dessas marcações vermelhas, né? Desculpa. Então, a gente vai dar um pouquinho mais de atenção aos episódios. Nesse caso, a gente considera um episódio quando o paciente tem a depressão diagnosticada. Outro episódio só é considerado se e somente se esse paciente tiver um período de melhora total de no mínimo 2 meses. E esse seria esse período aqui, não coloquei nada escrito, mas esse aqui seria o período remissivo. E ele obrigatoriamente tem que ser 2 meses ou maior que. Caso o paciente tenha uma recaída em 1 mês e 3 semanas, por exemplo, considera que esse paciente está vivenciando ainda o mesmo episódio, não que ele está vivendo um outro episódio. E a partir do momento que você tem mais de um episódio, você tem uma pessoa que sofre de transtorno depressivo maior. E a cada novo episódio aumenta-se o risco de recorrência. Tem pacientes, algumas pesquisas que mostram que tem pacientes que realmente têm um único episódio depressivo na vida, e que bom, né? Mas quanto mais episódios, maior a chance deles acontecerem novamente. Em relação ao diagnóstico, né? Para se fazer um diagnóstico de depressão, observa-se 3 fatores principais, ou também chamados nucleares, que é a anedonia, que refere-se à sensibilidade, nesse caso, a falta de prazer em se fazer coisas que antes se gostava, a baixa de energia física e mental e a lentificação da psicomotricidade. E esse último, no caso da psicomotricidade, não é bem um critério decisivo, porque tem pessoas que sofrem de problemas com a bipolaridade, por exemplo, e que em um dia de excitação vai estar ligado no 220, que você não vai perceber essas funções motoras prejudicadas. Então, apesar dela ser, sim, um dos aspectos considerados nucleares, ela não vai ser fator decisivo. Então, apesar de ser, sim, a percepção das funções motoras mais lentas, ela nunca será parâmetro. O mais importante aqui para esse diagnóstico serão sempre e obrigatoriamente a percepção da falta de prazer, a anedonia, em se fazer coisas prazerosas, e ou essa baixa de energia, seja ela física ou mental. Além desses sintomas obrigatórios, tem que aparecer pelo menos mais 3 ou 4 sintomas em curso, né? Há no mínimo 2 semanas, sendo que necessariamente eles devem ocorrer, se não todos os dias, quase todos os dias nesse período, ao longo do dia todo. Então, assim, se você tem anedonia e
E uma redução dos níveis de energia, você tem que ter você tem esses dois sintomas, que são um ou outro, ou os dois, eles são obrigatórios, e você tem que ter mais três sintomas. Se você só tem um, você tem que ter a presença de pelo menos mais quatro sintomas. E eles têm que ocorrer durante, no mínimo, 2 semanas tem que ser percebido pelo paciente, e quase todos os dias, e praticamente durante o dia todo. Não sei se ficou claro isso. Mas outra coisa que a gente precisa prestar bastante atenção em relação aos sintomas, né? É que, por exemplo, eu até comentei mais cedo aí, eu sofro de insônia. Se eu sou Ellen, já sofro de um distúrbio de sono, isso não deve entrar de maneira nenhuma como sintoma qualificador para um diagnóstico de depressão. Pode ser? Até pode, mas ele não tem como ser um parâmetro de diagnóstico, já que eu já sofro com isso há algum tempo. Então, tem que ser sintomas novos percebidos durante esse período mínimo aí de 2 semanas. Outro ponto que a gente precisa reconhecer eu acabei não mencionando aqui no slide, mas é um período adaptativo pós-trauma. Vamos supor que eu sofri uma perda de um ente querido, isso mexeu muito comigo, que é normal, né, que isso é esperado. Existe um tempo considerado de adaptação, no qual esse paciente, então, ele pode oscilar entre quadros que se assemelham a episódios depressivos, até podem ser episódios depressivos, mas não necessariamente são. Esse período de adaptação seria de 3 a 6 meses após o trauma, sendo que depois disso, se o paciente continua com sintomas, ele com certeza, se ainda não procurou, deve procurar atendimento especializado. E assim, isso acaba sendo muito comum quando eu estou até vivendo algo parecido com isso no meu ambiente de trabalho, com uma colega que perdeu um ente querido, e algumas pessoas falaram, é porque a pessoa perdeu a mãe, só que isso já tem quase um ano, então isso não é mais uma questão de um período adaptativo, sabe? Não foi uma coisa, foi o trauma. Tem um período certo para isso de análise, esse período ele chega no máximo a 6 meses, né? Então é bom a gente também ter essa ideia, ter essa questão bem clara de que existe sim um período adaptativo pós-trauma, mas a gente não pode chamar que tudo é período adaptativo, que as pessoas são diferentes. Em algum momento ela vai precisar procurar ajuda, quanto antes, melhor, né? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns subtipos do transtorno depressivo maior. E aí eu trouxe alguns deles apenas. Aqui a gente tem a depressão melancólica ou endógena. É muito comum em idoso, mas também cada vez mais recorrente em outras faixas etárias. Essa é aquela famosa depressão química, né, que pode ocorrer sem motivo aparente e é onde a gente escuta tanto falar, tantas pessoas questionarem, principalmente quando se trata de pessoas mais novas que sofrem com ela, que é mais fulano de tal tem tudo, não tem motivo para ter depressão. Pois é, às vezes é uma questão hormonal, como nesse caso aí, que a gente percebe um aumento muito significativo do nível de cortisol, que é o hormônio de estresse, né? Então, passa de uma questão apenas de exógena, né, de fatores externos, é uma questão, ela geralmente começa por motivos endógenos mesmo, né? Outro subtipo é a depressão atípica, que o próprio nome já diz, é totalmente inversa do esperado. É um pouquinho mais difícil de ser diagnosticada, principalmente se o paciente já for uma pessoa mais ativa, né? E geralmente o fator que vai entregar essa pessoa é o excesso de sono. Essa pessoa vai querer dormir, praticamente hibernar, né? Vai querer dormir por longos períodos. E geralmente essa medida é de 10 horas ou 2 horas a mais que o habitual. Então, se eu durmo, vamos supor que eu quisera, né? Que eu durma já 10 horas por dia. Então, você percebe esse tipo de depressão se eu começar a querer dormir 12 horas ou mais por dia, né? Outro subtipo é a depressão sazonal, que é extremamente comum em regiões mais frias, com pouco sol, Suécia, Noruega, Finlândia, acho que Polo Norte em geral, né? E tem um pouco a ver assim com essa questão de exposição à luz solar, produção de vitamina D e afins. Eu acredito que aqui todo mundo já tenha visto até algum estudo que demonstram que essa população tem maior taxa de suicídio ou tentativa se comparado com países de clima tropical, por exemplo. Também é mais comum em mulheres e normalmente é associada, mesmo no Brasil, ao começo do inverno e geralmente passa com a chegada da primavera. Nessa categoria entra também aquela depressão sazonal para pacientes que tenham sofrido alguma perda naquele período de ano específico e que sempre que chega próximo acaba sofrendo de um episódio depressivo de novo. É praticamente data certa. Eu perdi minha avó no mês de janeiro, então toda vez que chega de dezembro eu já começo
a apresentar sintomas de uma depressão, e geralmente ela melhora depois que passou a data, por exemplo, ela começa a melhorar um pouquinho depois. A distimia, que nós já falamos lá no começo, também era conhecida como transtorno depressivo menor, e era caracterizada justamente pelo pessimismo de tudo e com todos por algumas pessoas, que a gente tinha comentado, né? O aos céus, ao vida, ao azar. Trouxe também aqui a depressão pós-parto, que diferente do que muita gente pensa, ela é rara, ela é uma condição rara e que acaba se confundindo muitas vezes com o blues puerperal, né? Que só explicando rapidinho, o blues puerperal a gente tem o início já bem no finalzinho da gestação ou após o parto mesmo. É uma condição transitória, ela passa rápido normalmente, não sei se alguém já conviveu com isso, mas ela dura no máximo 10 dias após o parto. Ela é muito relacionada com a descarga hormonal que a mulher sofre nessa fase, que pode desencadear alguns ou muitos daqueles sintomas que a gente viu anteriormente, né? Já a depressão é uma condição bastante séria, ela é sim rara, mas acaba que ela é mais comum em mulheres que já sofreram ou sofrem com um transtorno depressivo maior. A mulher geralmente ela dá indícios logo no começo da gestação, mas ela só se concretiza após o parto, normalmente de 4 semanas para frente. Ela tem muito a ver com fatores psicossociais, como gravidez indesejada, pressão familiar, problemas financeiros, enfim, é uma questão psicossomática, né? E agora falando um pouquinho sobre a fisiopatologia da doença, né? Por que ocorre então a depressão? Falando então ao nível fisiopatológico, acho que todo mundo aqui lembra, né, que o neurônio é a célula básica do nosso sistema nervoso e que ele é o grande responsável, então, pelo impulso e a transmissão de informações para todo o corpo, né? Relembrando a estrutura dele, a gente tem as sinapses, que seriam essas fendas aqui, né? Onde ocorre a transmissão e continuidade dos impulsos e também onde que ocorre a liberação dos neurotransmissores. Neurotransmissores esses, né, que são tão importantes para o nosso bem-estar, como a gente tem a serotonina, a adrenalina, dopamina e outros mais, né? O que pode ocorrer, então, ao nível sináptico, nessa fenda, nessa pequena fenda aqui, é um excesso de enzimas que degradam esses neurotransmissores, que impedem que ele continue seu curso e chegue onde deveria chegar. Também a gente pode ter que, ao invés do excesso de enzima degradante, ou de repente até associado a esse excesso, a gente tem uma ampla ação de agentes bloqueadores que só não vão deixar que esses neurotransmissores passem para o resto do corpo do neurônio, que vai se espalhando, então. E além dessa, a gente também tem alterações em outros modelos de integração neuroquímica, que pode produzir um distúrbio e desregular esses componentes. Ou seja, não necessariamente o problema vai estar sempre no neurônio, às vezes é no maquinário em si de alguma região específica, né? Por exemplo, no eixo hipotalâmico, né? A gente pode ter algo ali também que seja uma disfunção dali por algum outro motivo e não necessariamente um problema sináptico, né? Isso tudo vale lembrar, então, que pode ocorrer de uma forma associada ou pode ser desencadeada também por outros processos psicológicos e ambientais, como relacionamentos interpessoais, exposição a fatores de risco, fatores biológicos, hoje já se associa muito uma questão genética também, e até mesmo a fatores externos, como o alcoolismo, né, fatores de risco, eu já tinha falado. E daí vem aquele grande questionamento, que ainda hoje existem linhas diferentes, né, divergentes de conceituação. O que vem primeiro, a depressão química ou exógena? Tem várias pesquisas aí, particularmente as que mais me agradam são aquelas que enxergam cada caso como um caso específico, por exemplo, que considera que uma pessoa pode ter primeiro fatores exógenos para depois sofrer com as consequências endógenas, sem ter necessariamente uma predisposição, mas também considera o contrário, que a pessoa já pode ter uma predisposição, não ter motivos exógenos aparentes e desenvolver igual. Eu acho que hoje é uma das linhas mais, não sei se mais aceitas, se eu posso falar que são mais aceitas, mas talvez tenha mais estudos, né, que consideram todos os parâmetros da vida desse indivíduo, né? Porém, o que eu acho que é importante aqui, que vale ficar aqui, é que independente de quem começou primeiro, no final nós temos a depressão endógena ativa, ou seja, aquela depressão química em que, infelizmente, ainda nos dias de hoje, tantas pessoas ignoram, ainda preferem chamar de frescura, preferem chamar de mimimi, preferem falar que, não, a pessoa não tem motivo para isso, às vezes não entende que é uma questão química. Se ela não começou química, no final ela vai terminar como uma questão química também.
Em relação ao tratamento, eu não me aprofundei muito, não, porque a gente, pelo menos, não sei o resto do pessoal, mas eu não tive tanto fármaco assim, mas praticamente só estou citando. Então, em relação ao tratamento, os tipos de medicamento mais utilizados são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina e os inibidores de recaptura de serotonina e noradrenalina. Eles são tidos como os tratamentos mais seguros e o que diferencia entre os dois, na verdade, é se o paciente tem uma ansiedade já ou não. Então, se o paciente já apresenta também um quadro de ansiedade, ele vai usar o inibidor de captura de serotonina e noradrenalina. Fora isso, a gente tem também os tricíclicos, os medicamentos tricíclicos, que são bem fortes. Como experiência, eu já tomei a mitriptilina para controle de dor em um pós-cirúrgico, e de verdade, a sensação era que o medicamento me dopava a um nível que eu ficava fora do corpo, sabe? Eu tinha essa sensação de que eu estava fora do corpo, porque a ideia dele é justamente desligar seu sistema nervoso. É um negócio, não sei, talvez tenha sido só comigo, mas é um. Ele e um que chama, eu nunca esqueci, na verdade, eu nem posso tomar mais esse medicamento, porque eu reagi muito mal. Não consegui nem abrir a boca para falar, chama Nubain. Eu não pesquisei para ver do que ele se tratava, mas ele é muito forte também. Fora que eles têm um risco muito alto, principalmente para quem tem alguma condição cardiológica já existente, né? Ele é considerado cardiotóxico. A gente tem também os inibidores de monoamixidades, como o IMAL, são pouquíssimo utilizados devido à dependência e os seus efeitos colaterais, né? E são ditos até um dos piores para serem utilizados por devido aos efeitos que são considerados irreversíveis. É muito usado nos Estados Unidos, esse tipo de medicamento, inclusive. Também tem alguns profissionais que optam por outros fármacos, como a mirtazapina e é que eu coloquei errado, escrevi errado, é brupopiona, tá? Eu não vi aqui que eu tinha colocado errado, eu coloquei no lugar errado. A mirtazapina, ela não é muito legal, assim, para quem está tentando fazer um controle de peso, quem está sofrendo da depressão como uma... Suelen, deixa eu te Oi? falar que eu tomei essa mirtazapina e, tipo assim, aconteceram basicamente duas coisas comigo. Uma, eu virei um vegetal e a outra que eu virei um vegetal gordinho. Eu só conseguia dormir e comer. Gente, assim, me sedava, sabe? Completamente. Eu não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo na minha volta. Pois é, então, ela, apesar dela ser muito utilizada hoje, ela não deveria. É porque assim, a gente sabe que tem muitos profissionais que não são psiquiatras que acabam medicando os pacientes e às vezes não procuram. Às vezes é até uma falta de conhecimento, acredito eu, né? Pesquisar qual seria o melhor medicamento, acaba dando a mirtazapina, por exemplo. E realmente, um dos piores efeitos dela é justamente a sedação e o ganho de peso. Ou seja, se a gente está tentando lutar contra uma queda de funcionalidade da pessoa, você está com um medicamento que age totalmente contrário, né? Mas tem gente que só vai se adequar a esse tipo de medicação, então é complicado. E a brupopiona, ela também causa muita letargia e ela é utilizada mais para tratamento de tabagistas. E aí, como é que é feito o tratamento? Alguém ia falar alguma coisa? Desculpa. Mas você falou da amitriptilina, né? Que Sim. você tomou né? É bem esse o objetivo dela. Tanto que, assim, eu já presenciei, às vezes, eles prescrevem essa amitriptilina em situações muito extremas. Por exemplo, quando perde um ente querido, sabe? Que a pessoa fica muito revoltada, assim, né? E eles, tipo, é como se fosse um cega-leão mesmo, sabe? E, pela minha experiência como farmacêutica, o que eu percebo, como você fala na mirtazapina, é que os profissionais, em geral, eles seguem muito um padrão, sabe? Então, por exemplo, um médico, um determinado médico, ele prescreve só aquilo, entende? E existem muitas alternativas, né? Existem muitas alternativas, né, para depressão, assim, os inibidores da recaptação de serotonina, né, talvez fale mais para frente, mas existem muitas alternativas e, em geral, eles seguem um padrão, assim, tanto que quando o pessoal vai, assim, às vezes me perguntar, assim, me indica um psiquiatra,
Daí eu tento pensar em alguém que é mais variado, sabe, nas prescrições, assim, não uma pessoa que segue um padrão que parece que prescreve para todo mundo a mesma coisa. Assim, é bem esquisito isso. Sim, mas eu digo que não é nem só psiquiatra que faz isso, porque essa mirtazapina, eu fiz, justamente a mitriptilina, eu tomei no pós-cirúrgico que o médico acabou pinçando um nervo, então eu tive, nossa, eu tinha uma dor assim que ninguém sabia do que era, até fazer exame, foi bem, em plena época de Covid, e aí porque assim, gente, cheguei a tomar morfina no hospital, não sei a quantidade, e não passava, então me apagaram com a mitriptilina real, assim, sabe? Eu não consegui, o médico falava para mim, foi o mesmo efeito que o tal do Nubain, que eu não sei qual que é o tipo de medicamento, eu não pesquisei, nunca tive curiosidade de pesquisar, agora que falando que eu pensei nela aqui, que o médico falava comigo, eu não conseguia abrir a boca, eu nunca experimentei nenhum tipo de droga na minha vida, nem bebida alcoólica eu faço uso, mas eu olhava para o médico, eu via bolas de cores, ele longe, ele perto, é um negócio assim, alucinógeno mesmo, Nubain. E a mitriptilina, eu não cheguei a ter essa loucura toda, essa brisa toda aí, não, mas chegou muito próximo disso também. Eu não sei se algum de vocês já tomou trazodona. Não, mas a trazodona... Donarém retarde. Nossa, isso de ver bola de fogo, cara, completamente. E o pior não é nem tu ver a bola de fogo, é que tu vê a bola de fogo e tu não consegue se mexer para fugir da bola, entendeu? Tipo na minha foi bolas coloridas, não foi bola de fogo, não. Parecia balões. Simplesmente assim. O corpo não funciona, cara. Eu não sei. Vocês têm mais propriedade para falar sobre isso do que eu, né? Mas assim, eu acho meio bizarro que prescrevam isso para pacientes que não têm uma depressão mais grave, tipo, realmente problemática, sabe? Porque o que tu ganha sedando alguém que pode reagir bem a uma terapia, né? Uma psicoterapia também. Então, sim, eu não sei. Mas eu fui sedada várias vezes e assim... eu vou tomar remédio e me dá até medo do que vai acontecer comigo, sabe? Uhum. Pois é, aí que tá a questão. E você pensa que cada vez mais tem crianças sofrendo com um transtorno depressivo e crianças cada vez mais cedo ficando sujeitas a esse tipo de tratamento pesado. E aí dá um pouco de receio mesmo, né? A gente tem essa responsabilidade na mão aí de saber dosar até onde realmente o paciente precisa de uma medicação tão forte, tão incapacitante, porque a depressão por si só ela já é incapacitante, ela já vai diminuir a funcionalidade da pessoa. Então, eu acho que realmente eu penso, né? Ainda sou muito leiga para falar isso, mas eu penso que tendo já tomado algumas dessas medicações, hoje eu vejo que, poxa, eu pretendo seguir psiquiatria de fato. Eu acho que eu pensaria 10 vezes antes de sujeitar um paciente meu a uma medicação tão forte. Que a ideia é justamente recuperar, né? Lógico, tem momentos mais agudos que a gente não consegue, né? Que a gente tem que tratar de uma outra maneira, mas, gente, eu vou falar para vocês aqui, sem citar o nome da pessoa. No meu pós-cirúrgico, eu acabei ficando 6 meses afastada em casa, em que 4 deles eu não podia nem levantar, porque eu tive deiscência dos meus pontos 3 vezes. Ou seja, meus pontos foram fechados cirurgicamente, eles abriram, deu necrose. Nossa, foi um transtorno enorme. E aí, nesse período, eu passei por uma consulta com uma ginecologista quando eu fui voltar a trabalhar, porque eu tinha que apresentar um documento aqui. E aí ela, como eu tava meio para baixo mesmo, mas não cheguei acho que nem a ser um episódio de fato, acho que só realmente foi pandemia, foi tudo, né? Ansiedade, foi tudo. E ela me receitou essa mirtazapina, assim, uma ginecologista, sem indicar, procura um psicólogo, procura um psiquiatra. Não, foi assim, toma isso aqui, e aí eu fui procurar para saber, perdão, a mirtazapina não, a bupropiona. E aí eu fui procurar saber, falei, gente, mas da onde? Eu sempre, mal de aluno de medicina, né? Vai sempre olhar aqui que é o medicamento que tá tomando. Eu falei, mas da onde que ela tirou isso aqui? Tipo, eu tenho ovário policístico, não tem nada a ver com a parada. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção quando eu fui fazer aula, foi ver esses medicamentos, porque realmente é uma profissional, uma médica, sabe do que tá falando com certeza, mas ela foi para uma abordagem terapêutica que não era necessário. Tanto que, assim, foi eu voltar a trabalhar, voltar a ver gente, poder andar, melhorei. Não era algo assim que realmente necessitava, sabe? E mesmo se fosse, poxa, vamos lá, né? Era uma coisa extremamente branda. Então,
de repente um psicólogo, uma terapia, alguma outra coisa diferente, já que eu não podia fazer atividade física nem nada do tipo, né? Então, por isso que eu parei um pouquinho nessa parte aqui de medicação, porque é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Alguém mais vai fazer algum comentário? Também acho. Aí depois Sim. acaba até que quando a pessoa vai realmente num profissional bom, não quer aderir ao tratamento, tem dificuldade para aderir ao tratamento, porque já teve tanta experiência ruim que não quer passar por isso de novo, sabe? E se você for pensar, uma pessoa que é bipolar, né? Vamos pensar num bipolar. Então, ele tem o alto e o baixo. Geralmente, ele procura o médico no baixo, né? Com a parte da depressão. Então, ele chega lá, depressivo, tudo mais, aí vai, prescreve o inibidor da recaptação da serotonina, né? E daí estimula o alto, né? E aí, tipo, que acaba favorecendo o quadro da bipolaridade, né? Então, é bem, bem relevante essa situação mesmo. Sim, a gente não pode, assim, o certo realmente, eu também acho que esse tipo de medicação ela tem que ser feita em ambiente controlado e apenas com profissionais que estudaram para, de fato, para isso. Não que os outros médicos não tenham capacidade, né? Mas é porque, assim, gente, no meu caso, eu sou controladora de voo. Se eu tomar qualquer tipo de medicamento psicotrópico, eu sou afastada no meu trabalho. Eu estava ansiosa, eu estava mal, justamente por estar em casa há muito tempo, porque eu sou uma pessoa ligada no 220 normalmente. Então, assim, a pessoa queria me dar um negócio para me deixar letárgica, que ia me tirar do meu trabalho, que era o que estava me fazendo mal. Não ver gente, não poder levantar, não poder fazer nada, porque estava no pico da pandemia em Foz. Então, assim, aquele negócio de, eu vou medicar porque eu peguei, sei lá, 1/10 da sua história e acho que é isso que você precisa fazer. E justamente, você pega um paciente bipolar aí, que tem fase, você não conhece, você passa para um médico, de repente não conhece a história clínica dele, que não conhece muita coisa e sair diagnosticando, isso é muito perigoso. E assim, eu não sou a primeira a ter esse relato, eu já conversei com outros colegas também que vieram até conversar. Olha, eu falei para fulano de tal que eu sou controlador e o cara mesmo assim me deu esse medicamento, eu não preciso disso, eu tô estressado, sabe? Assim, se tornou muito químico, né? Não Mas parece eu acho que também tem outra questão aí, que é o imediatismo do paciente, né? Muitas vezes, assim, de relato que a gente ouve na clínica, a maioria das pessoas que vai no psiquiatra é porque tem essa urgência de tomar uma medicação porque acha que vai resolver as coisas, entendeu? Então, claro, aí entra a responsabilidade do profissional, né? Mas também tem essa demanda de que o paciente vai na consulta, aí a gente escuta muito, eu fui, ele não me deu medicação nenhuma, eu não voltei lá mais, porque eu fui num psiquiatra para voltar com uma prescrição para casa, para voltar com calmante, ou sei lá, determinada coisa. Então tem esse imediatismo, né, do paciente, de querer tirar aquela angústia, aquele sofrimento tão rápido, né? E aí acontece isso, do bipolar chegar na fase baixa, tomar uma medicação e piorar os outros sintomas depois. Não, isso é verdade, mas aí é onde que entra a grande responsabilidade desse profissional de saber acolher esse paciente da melhor maneira possível, né? Porque a gente sabe que mesmo esses medicamentos, a não ser esses que vão te deixar sedados de fato, que vão te tirar da realidade, a hora que ele passar, você vai voltar para a mesma realidade. Porque esses medicamentos que são um pouco mais seguros, né? Os inibidores de serotonina, de noradrenalina, por exemplo, eles demoram até 3 semanas para começar a ter algum tipo de efeito, né? Então, assim, aí é onde eu acho que entra mais ainda o papel do psiquiatra, do psicólogo, que é justamente falar, dar a mão e falar, vem cá, vamos junto, não é bem assim, isso não se formou do dia para a noite, não vai sair do dia para a noite, né? É a questão do acolhimento, né?
Eu acho que a gente fala até muito disso hoje em dia, até no nosso próprio curso de medicina, sobre essa medicina mais curativa e a que leva mais para o lado humano, né? Que existe muita diferença, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Então, assim, fica apenas como é um debate bem interessante, né? Eu acho que se todo mundo fosse comentar aqui, a gente ia ficar bastante tempo, ia surgir muita coisa interessante, mas é uma coisa que espero que alguns possam levar, os que queiram continuar na psiquiatria de fato, levem isso para a vida, de analisar, de ter esse acolhimento, de ter essa percepção da realidade do paciente, de que, assim, o imediatismo ele vai acontecer. Quem passou por isso já, quem já viu pessoas passando por isso, sabe que realmente existe esse imediatismo, só que o acolhimento nessa hora é tudo para que você não tenha um paciente que vai se tornar dependente o resto da vida de medicação, e de medicações fortes, que vai, inclusive, abreviar a vida dele, né? Então, é complicado. Mas, então, continuando o tratamento, ele... Gente, desculpa, alguém quer falar mais alguma coisa? Então, vou continuar aqui. Então, o tratamento é feito assim: se você começa com medicação X, com uma dose mais leve, geralmente, e depois de 3 semanas, se utilizando dessa dose aí que foi recomendada, se você não teve efeito, você vai subindo a dose, sempre os testes são normalmente de 3 semanas. Se você atingiu a dose máxima do medicamento e em 3 semanas você não teve nenhum tipo de resultado, muda-se o fármaco e vai se fazendo o mesmo processo até você ter aí algum resultado positivo. E esse tratamento ele deve continuar pelo tempo necessário, sendo que depois que o paciente melhora, se mantém por pelo menos mais 6 meses como manutenção. E a dose de manutenção é sempre a dose utilizada na fase aguda, né? E aí, só voltando ao que eu falei antes agora, né, tem pacientes que não conseguem fazer o desmame e se tornam dependentes para o resto da vida. Isso aqui também é algo bastante polêmico, mas eu só trouxe, só citei mesmo também, que fora esses fármacos, existem 2 tipos de linhas terapêuticas, uma delas é bastante é, polêmica, que é no caso a eletroconvulsoterapia, né, que geralmente é a escolha inicial para aqueles pacientes que já têm uma depressão tão agravada que a gente tem ocorrência de psicose, e que apesar de toda a polêmica, muitos estudos afirmam que tem uma eficácia, não sei se peço até permissão de vocês para dizer isso, se tornar um pouco grosseiro, mas tem um custo-benefício melhor para o paciente, né? Para o paciente, não é questão só de custos, né? E a hipnoterapia, que é a hipnose clínica, que eu particularmente, não sei vocês, eu estou muito interessada nisso, mas parece ter excelentes resultados para casos mais brandos, casos mais leves. E o próprio Conselho Federal de Medicina já reconhece essa como uma prática aceita e aconselhável para alguns tratamentos, que pode ser um tratamento único ou auxiliar, né? O grande problema da hipnose clínica é o profissional que aplica também, que é quase a mesma coisa do fármaco. E tem muita gente alheia à área da saúde que faz o curso que não tem nenhuma, o curso por si só não tem nenhuma exigência, não tem reconhecimento pelo MEC nem nada, e que se acha no direito de aplicar como tratamento, mesmo sem ter qualquer conhecimento e formação na área. Então, eu estava lendo esses tempos atrás sobre isso, sobre hipnoterapia, hipnoterapia clínica, no caso, de pessoas que não são psicólogos, não são médicos, assim, não tem nenhuma, enfermeiros, não tem nenhuma ideia da área da saúde, assim, que nem aquele indivíduo que se formou em Grey's Anatomy, né? Que só conhece isso da medicina da área da saúde, faz um curso desse e acha que está apto para aplicar uma hipnose para tentar vencer uma depressão. E muitas vezes faz um procedimento de regressão e acaba piorando a situação, porque faz o paciente entrar num conflito ainda pior, né? Então, um grande problema hoje da hipnoterapia, além de ainda muita gente achar que não tem eficácia nenhuma, porque se confunde muito com a hipnose de palco, é o profissional que vai atuar. E é claro que fora isso tudo, alguém ia falar alguma coisa? Desculpa. Convulsão. Sim.
Não, mas é legal, porque assim, eu mesmo, quando eu fui ler sobre, eu falei, gente, nos Estados Unidos e na Europa se usa um pouco mais que no Brasil. No Brasil tem essa linha um pouco mais reservada de se usar apenas quando o paciente apresenta psicose, né? Porque tem que, eu não acabei não citando isso nos gráficos, mas a gente tem o limite da funcionalidade, a pessoa que está muito acima, e não necessariamente isso é uma coisa boa, porque depois disso já vira mania, já vira psicose, e também muito abaixo também já vira psicose. Então, o Brasil, ele tem essa ressalva do uso da eletroconvulsoterapia, pelo que eu estava lendo, justamente de ter esse medo, porque é uma coisa mais abrupta, né, que as pessoas acham como tortura. Só que tem Sim, só que assim, se isso pode tirar uma pessoa, por exemplo, esse seu familiar, de repente, não sei, né? Tô só especulando aqui, mas de repente, no começo da patologia dele, se ele tivesse feito um tratamento desse, talvez hoje ele não estivesse refém de medicamentos. Sim, então assim, e realmente tem um pesquisador americano que ele, até essa pesquisa dele, né, a maior parte das pesquisas é dele, que fala que se tem um índice de remissão de 80 a 90%. Gente, eu acho que se, não sei, né, eu tô falando também assim, estando alheia à situação, mas eu acho também que se eu tivesse essa proposta tão se isso fosse colocado às claras para um paciente que sofre de uma depressão grave, você falasse para ele, olha, você pode tentar esse tratamento aqui, e ao invés de você ficar refém para o resto da sua vida de medicamentos que vão te dopar, porque muitos desses medicamentos fazem somente, acabam que fazem isso, né? Dopa a pessoa demais, talvez fosse melhor para o paciente, né? Mas também existe a indústria farmacêutica, né, gente? Complicado. Oi? Ah, sim, desculpa. E aí também tem outros tipos de tratamento que geralmente são auxiliares, que é justamente atividade física, cuidar da alimentação, meditação e yoga, planejamento do próprio dia, porque a ansiedade hoje, nós já somos o país com mais casos de pacientes com transtorno de ansiedade generalizada no mundo. Então, o planejamento do próprio dia, essa organização é muito importante. Manualidades, que para quem gosta de mexer com artesanatos e coisas do tipo. Músicas, tem músicas que tem vários estudos que os tipos de som, acho que é áudios binaurais, algo do tipo assim, cromoterapia, desenhos, tem muitas opções, né? E a questão da espiritualidade que eu acabei pulando, que sem adentrar a religião e convicção de cada um, eu acho que hoje é o que mais peca. Isso é uma impressão pessoal, peço licença, é uma impressão pessoal minha, que acho que é o que mais faz com que jovens tenham problema com depressão, é a falta da crença de alguma coisa. Eu vejo isso um pouco no meu. Talvez estou falando besteira aqui por estar analisando apenas um único ambiente. Mas no meu ambiente de trabalho, às vezes eu vejo que as pessoas que sofrem com depressão não acreditam em nada, tem aquele vazio. E às vezes você trabalhar a espiritualidade, seja a crença qual for, às vezes até não existe uma crença propriamente dita, tem gente que só acredita em espiritualismo, né? Em energias e tudo mais, mas crer em alguma coisa, eu acho que hoje em dia é um fator muito importante e às vezes até decisivo, principalmente para o pessoal mais novo, em relação ao desenvolvimento de depressão ou de repente a conseguir se controlar em relação a isso, né? Que acaba que isso aí está falando da mudança do estilo de vida em geral, né? Em se adotar novas formas de se viver, de se ver o mundo, de se reconhecer, de deixar um pouco de lado também essa balbúrdia, essa loucura que é a vida hoje em dia, que a gente cada vez mais é cobrado, cada vez mais acaba que se torna acelerado para acompanhar um mundo que não acompanha o ser humano como humano, né? E sim como máquina, né? A gente está construindo máquina e está querendo que a gente se torne máquina também, né? Então, eu acho que esses tipos de tratamento também são auxiliares, mas eles podem trazer um bem-estar físico, mental e químico também, né? Já que a gente sabe que, por exemplo, atividade física atua na liberação de neurotransmissores, né? Então, é aí que eu fico pensando, que eu retomo que eu falei para vocês, que essa médica mandou eu tomar uma medicação que me deixaria letárgica, quando de repente fazer uma terapia, sei lá, fazer uma yoga, uma meditação, de repente já fosse suficiente, né?
E daí, antes de finalizar aqui, eu trouxe esse teste, que é um teste bem famoso. Eu não sei se todo mundo conhece, mas a Luísa provavelmente conhece, que ele é conhecido como PHQ-2, que ele é muito utilizado no rastreamento da depressão em pessoas sem diagnóstico ou em tratamento, e tem uma eficácia superior a 80% de detecção da doença. Além dele, tem também o PHQ-9, que ele é da mesma linha de estudo, né? Eles têm 9 questões, mas aí já é para paciente já diagnosticado em tratamento. Eu vou deixar aqui o PHQ-2, caso alguém queira fazer, tem apenas 2 questões, e você vai pontuar assim, ó. Vixe, desculpa aí o barulho, gente, meu gato engasgou do meu lado. Nas últimas 2 semanas, com que frequência você tem se sentido incomodado por algum dos seguintes problemas? Pouco interesse ou prazer em fazer as coisas. Se você não sentiu nenhuma vez, é 0. Se você sentiu em vários dias, é 1. Se foi mais da metade dos dias, é 2. São 2. Se foi em quase todos os dias, a pontuação é 3. Você só pontua uma vez em cada linha, no caso, né? Então, né, se você não teve nenhuma vez, é 0 e você não precisa responder mais isso. E a segunda, se você também se sentiu sem energia, triste ou sem esperança. Se foi nenhuma vez, 0. Se foram vários dias, 1. Mais da metade dos dias, 2. E quase todos os dias, 3. E daí... O PHQ-9, ele funciona para ver a evolução clínica do paciente. Sim, é para paciente já diagnosticado. Já diagnosticado, para ver como está respondendo ao tratamento. Isso. Então, essa é a diferença. Um rastreia aí a doença, né? Pode ajudar a identificar, além do DSM, e o outro é um teste para ver, tipo, em que pé anda o tratamento, né? Como que o paciente está respondendo ao tratamento. Sim, o PHQ-2, apesar de tudo, ele também pode ser utilizado para se acompanhar um paciente em tratamento, mas aqui ele entra geralmente para pacientes com diagnosticados com uma depressão um pouco mais branda, geralmente até uma distimia, pelo que eu estava observando assim nos resultados que eles tinham e tudo mais, né? Mas aí, então, se alguém teve interesse em fazer o teste, né? Se o resultado foi maior ou igual a 2, entre todos aqui, entre essas 2 perguntas, então há uma necessidade de procurar um apoio profissional. Quer dizer que a pessoa tem depressão? A gente não pode nunca generalizar, até porque, assim, tem dia que a gente não tá bem, e às vezes foi aquele dia, aquela semana que, nossa, meu chefe brigou, deu tudo errado, fui mal na prova. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. De novo, fazer aquela análise, que nem aquela análise que eu falei lá na frente, lá no começo, sobre questões pós-traumáticas, né? Então, a gente não pode generalizar. Mas são um indicador bastante confiável, aí, com mais de 80% de eficácia para o diagnóstico de pessoas que sofrem, então, de depressão. E daí, então, terminando aqui, eu não sei se todo mundo assistiu, mas quem não, fica a recomendação. Essa imagem é do filme Divertidamente, que é um filme particularmente que eu gostei muito, me chamou muita atenção, que passa quase todo o tempo dentro da cabeça dessa menina, que é a protagonista, que é a personagem. Aliás, eu não sei nem se ela é a personagem principal, porque a personagem principal, na verdade, é os comandos dela aí, né? Mas, para quem não viu, é uma grande cabine de comando o filme todo, onde temos a raiva, que é esse vermelhinho aqui, a nojinho, a alegria, o medo e a tristeza. E são esses sentimentos que comandam a vida dessa jovem e ajudam ela na construção das chamadas ilhas do filme, que seriam as bases, os pilares da nossa vida, né? E antes só de finalizar aqui, uma coisa que me chamou muito a atenção minha, do meu marido, até que a gente assistiu junto esse filme, foi que no final dele, eu não coloquei a imagem aqui, mas no final dele aparece, bem no finalzinho já, aparece a cabeça do pai e da mãe dela. E assim, no filme parece que é uma família que tá tudo bem, que tá tudo certo, e quando a gente vê quem comanda a vida da menina é a alegria aí, né? Essa personagemzinha aqui. Mas quando a gente vê a cabeça da mãe dela, quem manda na cabeça da mãe dela é a tristeza. E quem manda na cabeça do pai dela é a raiva. Então, assim, isso me deixou bem impactada quando eu assisti, que eu falei, olha, são as chamadas mensagens subliminares, né, que já vem trazendo isso, né, que às vezes a pessoa, ela vive uma vida que ela não sabe que poderia ser melhor, né? Então, eu vou deixar aqui para quem tem intenção, então, de seguir na psiquiatria e na psicologia, descobrirem
sobre seus pacientes, e também fica a reflexão para vocês no dia de hoje, né? Qual desses personagens está no comando de suas vidas. Essa aqui foi as referências bibliográficas que eu utilizei, e eu agradeço a atenção, peço desculpa se eu falei rápido demais, eu tenho esse probleminha de falar muito rápido. Foi ótimo, Suelen, obrigada. Maravilhosa, Suelen, me deixou reflexiva agora. Pensando quem é que comanda, provavelmente a tristeza. Meu Deus. Obrigada. Parabéns, Sueli. Foi muito bom. Adorei. Valeu, gente. Obrigada. Deixa eu só perguntar, o Gabriel entrou? Gabriel não entrou. Tá. Foi muito boa, realmente. Parabéns, Sueli. Obrigada, gente. Eu peço desculpa até quem não entrou antes pela semana passada. Já vou deixar aqui. Tá filmando ainda? Eu vou interromper, então. Vou cortar Deixa eu mudar de cena aqui, que eu finalizo aqui. Ok, finalizando. Só corta